Boa noite a todos. Estamos aqui no nosso primeiro dia do encontro das jornadas e hoje nós temos a oportunidade, não vamos ter um convidado internacional falando, mas nós vamos ter uma pessoa muito importante para a área da pesquisa em quadrinhos. Nós fizemos questão de não dar um título para a palestra, exatamente para fazer a partir da presença do professor José Marques de Mello. Para quem não sabe, o professor José Marques de Mello, talvez o maior nome da área de comunicação nesse país, responsável por várias universidades, vários cursos de comunicação, inclusive o nosso, de pós-graduação, e responsável por, na realidade, por nós estarmos aqui hoje. Eu estava brincando que o grande responsável, o grande culpado por nós termos hoje, nas jornadas, mais de 200 trabalhos de pesquisa sobre histórias em quadrinhos. Porque exatamente há 50 anos atrás, o professor José Marques de Mello, a Fundação Casper Libero, ele realizou com seus alunos de graduação a primeira pesquisa sobre história em quadrinhos nesse país. Então a gente queria, essa é uma reunião de comemoração. Nós tivemos a tristeza de perder o professor Álvaro de Moya há pouco tempo, mas nós temos ainda a satisfação de ter o professor José Marques, que é o grande iniciador do país. Então hoje é muito ruim isso. Teremos então o professor Max falando. Eu falei para ele que eu gostaria de ouvir, ele está muito curioso para saber dos bastidores, a parte que não foi contada das pesquisas, A pesquisa que o professor Max realizou com seus alunos, dá licença, professor, foi publicada nesse livro da editora Voz, é um capítulo do livro, e nós vamos refletir, eu queria refletir com ele como que ele vê o ambiente dos quadrinhos na época que ele fez a pesquisa em 1967 e como que ele vê o ambiente agora e como que ele vê o avanço da pesquisa na nossa área. Então, eu peço então uma salva de palmas para o professor José Marques de Mello. Boa noite a todos e a todas. Muito bem, vocês querem saber os bastidores. Os bastidores a gente sempre esquece, 50 anos depois, aquela coisa fica meio esgarçada na memória, a gente não sabe o que foi realmente. A Cleia Bose, uma colega nossa que faleceu há pouco tempo, ela estudou memória de velhos, e ela disse que os velhos têm a tendência sua memória de tentar justificar aquilo que não fizeram. Fizeram o que todo mundo fez, todo mundo lembra, Eles também. Bom, então eu vou tentar aqui dizer a vocês que, inicialmente, a minha paixão pelos quadrinhos começou nos anos 50. Certo? Eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos, quando na cidade que eu vivia, que era Santana do Ipanema, em Alagoas. Tem aqui alguém de Alagoas ou não? Tudo bem. Eu nasci em Palmeira dos Índios, mas me criei em Santana do Ipanema. Eu sou hoje cidadão santanense. Então, nessa cidade, eu comecei a ver quadrinhos, de modo geral, escondido nas casas, porque ninguém queria ler. Havia uma espécie de barreira na comunidade contra a leitura de quadrinhos. Eu tinha 5 tias que não tinham casado e ficava o dia todo fiscalizando nossas mochilas e outras coisas, para saber se a gente tinha quadrinhos. E aí, mas um belo dia, tia Carmelita leu na revista O Cruzeiro um belo artigo de Gilberto Freire. Gilberto Freire dizia o seguinte, que os quadrinhos tinham função educativa. Então, ela passou a espalhar na cidade inteira, os quadrinhos eram pedagógicos, e aí então nós ficamos liberados dessa busca de repressão.
Isso que eu chamo eram as forças ocultas que se opõem aos quadrinhos, que o Gonçalo Júnior já descreveu muito bem naquele livro que ele escreveu. Então eu diria a vocês que eu sou da geração Gibi, da geração X9. Nós lemos as tiras ainda naquelas de forma de tiras mesmo, que se chegavam na minha cidade, eu chegava à noite no ônibus, então ficávamos todos os garotos ali na praça, esperando que o ônibus chegasse. Às vezes eu chegava de caminhão, porque o ônibus quebrava na estrada, vinha ali. Então nós tínhamos encomenda no lugar que vendia as revistas, e então sabíamos como fazer depois a troca de exemplares, porque ninguém tinha dinheiro lá. Também interesse pelos quadrinhos gerou interesse lúdico pela cultura de massas. E quem conheceu o Brasil naquele tempo sabe que os fatos estão interligados. Os quadrinhos estavam no cinema também. Por suscitar interesse pelo cinema, não havia televisão. A televisão vai chegar no Nordeste só nos anos 60. É isso, é 60. Bom, então eu vivi em Santana do Ipanema, lia revistas em quadrinhos, vim para Maceió. Então desinteressei pelas histórias em quadrinhos, porque não era coisa séria. Aquela outra coisa do pessoal eu estudei no Colégio Batista da Lagoa, e lá então esse quadrinho não entrava. Até que vim para Recife, no Recife a coisa foi diferente. Eu cheguei em Recife terceiro ano de colégio para fazer vestibular, e nesse período então eu comecei a estudar os quadrinhos de outra maneira, porque lá no Recife havia americanos no colégio. Eu estudei no mesmo colégio que Gilberto Freire havia estudado, Colégio Batista, Colégio Americano Batista do Recife. E então lá eu me defrontei de novo com a questão dos quadrinhos, mas aí já tinha que me preparar para o vestibular, e então fui me preparar com as caterinares de Cícero, que eu tive que decorar todinhas, porque naquele tempo se fazia vestibular, tinha prova oral de todas as matérias, e eu tinha estudado para fazer vestibular havia divisão entre clássico e científico. O clássico leva para as letras, para as humanidades, e o científico para as engenharias e medicina. Então, como eu havia feito o científico, não havia estudado latim, tive que estudar as caternárias para depois então fazer provas e entrar na faculdade. Foi então que eu vi lá no Recife, quando eu disse ao meu pai que queria fazer jornalismo, ele disse: você não vai fazer jornalismo não, porque você está buscando encrenca, jornalismo é encrenca. E ele tinha razão, né? Porque me encrenquei muito, mas é uma encrenca boa. Então, Valdomiro. Está aqui desse lado de cá, então. Bom, então quando cheguei aqui, eu fiz só para completar esse quadro da minha biografia, que quando é que os quadrinhos no Brasil começaram a ser exibidos? Em primeiro lugar, quando eles foram apropriados pelos empresários e pelos políticos para campanhas eleitorais e para empresas. Na biblioteca da cidade de Santana do Ipanema, nós tínhamos então uma seção de quadrinhos, e havia o Cezinho lá na coleção. Então o Cezinho foi quem facilitou de um modo geral o contato dessa geração Gibi pelos quadrinhos. E também chegou lá em Alagoas, naquele tempo, um quadrinho, a primeira revista política de quadrinhos lá, que era a vida de Arnaldo de Melo. Arnaldo de Melo dizia que era um jovem pobre que havia subido na política por força própria, então a gente acreditava naquilo ali, vai começar também a desconfiar um pouco das mensagens. Mas os quadrinhos, na verdade, eram bem feitos e eles atingiram boa parte da população jovem. Isso nos anos 50, né?
antigamente a gente chamava isso de fila, de filar um pouquinho. Então, eles foram suporte pedagógico. Já dizer a vocês que a minha tia Carmelita foi quem libertou toda uma geração da cidade de leitura dos quadrinhos, porque Gilberto já havia dado aquela posição. E os outros muris também chegaram lá. Agora, na verdade, como verificar aqui, Luzinho e Bolinha passaram a ser lidos também naquele momento. Mas as classes do poder, as elites do poder, aquelas que fazem a cabeça da intelectualidade, não resistiram aos argumentos de Mafalda. Quando Mafalda chega aqui no Brasil, então nós já temos um outro momento. Bom, em 67 eu cheguei aqui em São Paulo e os bastidores dos quadrinhos começaram pela Zona Mata. Nós tínhamos que fazer uma justificativa, então eu usei justificativa linguística, que era o estudo das onomatopeias, que está aí numa dessas páginas então, como havia estudo das onomatopeias, então elas foram aceitas. O problema é que eu fiz isso ainda antes de começar a minha atividade na ECA. Em 66 eu já era professor da Casper Libero, a Casper pertencia à PUC de São Paulo. Então a PUC era uma escola que não tinha ligação com a faculdade, porque ela, na verdade, foi criada de comum acordo entre o Casper Libero, que fez seu testamento, mas morreu antes da implantação da faculdade, e o cardeal, então, eu não sei quem é, Dom Carmelo Mota, parece, na ocasião. Eu sei que quando eu fui fazer a pesquisa sobre quadrinhos, então, não só sobre quadrinhos, eu apresentei aos meus alunos de pesquisa em comunicação vários temas para eles escolherem. Alguns escolheram quadrinhos, outros escolheram telenovelas. Fizemos também a primeira pesquisa sobre telenovelas. Hoje aqui tem um grande núcleo de literatura imaculada que está fazendo isso, né? E também fiz pesquisa sobre rádio, televisão, foi quase todos os veículos. Então o pessoal da história em quadrinhos, não sei se tem alguém aqui desse grupo, tem conta tem Vladimir Soares, não sei, não importa. Então, do ponto de vista dos bastidores, é o seguinte: a Casper Libero, no começo, quando eu cheguei lá, era uma faculdade que parecia muito, muito civilizada, mas logo veio a truculência em cima dos professores que desviavam. Eu cheguei lá pelas mãos de um senhor que foi diretor antigo lá da faculdade, chama-se José Pedro Galvão de Souza, que é a tia da minha mulher que está aqui. Ela disse que ele era amigo dela, e então ela só me deu uma cartinha, eu apresentei para ele. Ele gostou do meu currículo, então me contrataram como professor. Então, quando comecei a dar aula, que fiz as pesquisas sobre quadrinhos, então o mundo caiu, porque lá na Casper Libero, eu vi que estava no Covil da TFP, Tradição, Família e Propriedade, eles eram todos lá. Bom, mas esses cavaleiros da TFP, escrevi aqui, eles, na verdade, ocupam um espaço que era reservado à ala das baianas na escola de samba, porque eles não se apresentavam como tal. Depois a gente ficou sabendo quem era quem, eles começaram a proibir. Eu fiz um seminário em 67 lá sobre erotismo, mito moderno, era um livro da Violette Morin que circulava aqui no país. Então, esse livro era Cláudia Bozo Pisanesi e uma outra colega dela que fizeram isso. Então, as duas alunas foram chamadas de pessoas que estavam sendo mal orientadas por mim. Então, fui lá, fizemos uma publicação. Na capa tem uma mocinha, assim, que uma coisa assim, feita por um frade, Frei Márcio, ele vive ainda hoje em Minas Gerais. E essa publicação, uma publicação bem em cima, eles diziam que eu estava usando metodologia de apelo erótico, então era uma coisa sobre erotismo, então uma coisa horrível que não podia se tratar lá. Então essa foi a primeira impressão que eu tive, foi de quem estava fazendo uma pesquisa no mundo das trevas, porque em seguida eles me chamaram para retirar a publicação de circulação. Então,
Bom, com relação aos quadrinhos, a reação foi maior quando saiu sob forma de artigo, foi publicado inicialmente na revista de Cultura Voz. Esse frade, que era Frei Márcio FM, me pediu para levar para lá alguma coisa, então eu falei com o Frei Clarence e Frei Ludovico, que eram, na ocasião, os diretores da editora, aí eles aceitaram a publicação. Primeiro em revista, depois aqui aproveitei no livro. Então, no livro aí vocês vão ter uma visão geral do problema. Quais são os problemas que eu enfrentei. Em primeiro lugar, as pessoas se interessaram por quadrinhos que depois não estavam nesse grupo, que era Sônia Luiz e Cláudia Bozo. Elas foram as primeiras professoras de quadrinhos aqui na ECA. Em 67 também eu fiz concurso aqui na ECA, entrei como professor do curso de jornalismo. Como eu havia feito um trabalho no exterior, então eu fui considerado o professor mais titular daqui da ocasião. Éramos vários professores, eu, Freitas Nova, Flávio Galvão, Alfredo Weslog, e começamos a trabalhar aqui. E aqui então, nessa escola, eu me defrontei com alguns daqueles alunos da Casper Libre que eu trouxe para cá, como inclusive a Sônia Luitem, que é uma das pioneiras da história em quadrinhos. A Sônia Luitem é uma heroína porque ela conseguiu salvar aqui na ECA as histórias em quadrinhos de uma Torquemada, que era Elda Bulota Barraco. Essa mulher era uma velha de fazer barraco em tudo, mas aqui na ECA ela fez mais do que barraco, porque ela na verdade nos expulsou daqui. Tem aqui um participante do evento que fez a pesquisa dele sobre quadrinhos, né? Ela apresentou como doutorado. O Thomas Saga foi a primeira pessoa a transgredir os cânones aqui da universidade. Ele apresentou a tese dele sobre a caravana Farcas, que era um grupo de pessoas que, filmado no Nordeste, estavam todos então ocupando espaço aí. Então ele apresentou a tese não só com suporte escrito justificando, mas principalmente com suporte visual. Ele apresentou os filmes. Isso foi considerado uma coisa iconoclasta na USP. Ele levou quase 7 anos para defender essa tese. De modo que teve 3 bancas. Eu fiz parte da primeira banca e fiz parte da última. Na primeira banca não houve a tese porque todo mundo foi considerado subversivo. Então os subversivos foram todos tirados de lá. Quando ele defendeu a tese já éramos 5 pessoas. Lembro que a Maria Isaura não veio porque Maria Isaura Pereira, que era professora da filosofia, porque ela estava doente já. Mandou uma substituta e assim por diante. Então, se ele tivesse apresentado a tese em quadrinhos ou qualquer coisa, não teria sido aceita aqui. Olha, o que eu vou contar mais? Daquilo lá eu vou contar, vou mostrar para vocês que na época havia uma cultura popular. Isso aqui, por exemplo, é um livro do professor Hiroshi Saito. Ele organizou isso aqui. A capa é de livro de material ligado à focomunicação. Agora, já passei da pesquisa, estou falando de outras coisas, né, Valdomiro? Então, com relação ao ensino de editoração aqui na ECA, quando nós começamos o curso, em 72, eu presidi a comissão e então sugeri que fosse alguma coisa diferente. Os editores não deveriam se preocupar com livros eruditos, porque havia muita gente erudita no mercado, faltava a edição, só especialidade em cultura de massas. Mas isso foi uma coisa que não pegou aqui na USP. Não sei que eu esteja enganado, porque vamos estudar a história de editoração de quadrinhos, de discos, de filmes. Naquele tempo não estavam ainda os videocassetes vendidos em bancas, e isso aqui devia ter sido mais quando nós começamos aqui em 72, a atividade do curso de editoração em 72, eu estava no período mais negro da ditadura militar. Isso aqui era dirigido por Manuel Nunes Dias, que era um senhor que os militares estavam aqui para ser elemento dele. Então, Manuel Nunes Dias
com a professora Elda Bolona Barraco, foram destruidores aqui da nossa memória. Não sei se você lembra, Valdomiro, nós tínhamos um museu da imprensa que tinha mais de 5 mil volumes aqui, inclusive as histórias em quadrinhos. Ao começar o curso, eu fiz uma discussão no Conselho Universitário para tentar obter autorização para comprar uma coleção. E veio aqui um jovem que não era mais jovem naquele tempo, jovem de espírito que tinha uma coleção de 30 mil exemplares de quadrinhos do interior. Ele oferecia aquilo por uma bagatela USP, então eu fui pleiteado de recursos para poder comprar essa coleção e manter aqui para os alunos estudarem. Então, isso foi negado liminarmente de início, mas como eu sou teimoso, fui até o fim. Tentei tudo, fui até conversar com todo mundo, expliquei que aquilo era importante. Finalmente, quando eles viram que o preço era irrisório, compraram essa coleção. Valdomiro, talvez você pudesse pegar esse processo para... A coleção que o professor está falando, ela está na biblioteca da escola. O que restou dela, né? O que restou. Ficou durante muito tempo no populismo aqui. Ela passou por um populismo muito forte e os alunos estavam aqui magros, sendo todos gordos. Os alunos não, o pessoal da favela ali, que era quem vinha aqui. Quem salvou essa coleção foi a Sônia que pediu, Dona Elda, deixa isso aqui comigo, porque isso aqui é inofensivo, você pode levar a filha, leva para sua casa. Ela não levou, ela trancou numa sala. Quando eu assumi aqui, ela me entregou a chave, disse: professor, ele compromisso que eu assumi com o senhor está aí, o senhor pode então tomar conta da coleção. Mandei para a biblioteca, né, Valdomiro? Sim. Só que, infelizmente, naquele tempo, os bibliotecários, não sei se hoje tinha essa política de livre acesso, então a pessoa tinha livre acesso, que não era pesquisador. Bom, agora, mais coisa da... Eu lembro que na sua... Quando o senhor recebeu o professor da ECA, né? Sim. O senhor comentou que um dos incentivos que o senhor teve para trabalhar com quadrinhos foi a obra do Humberto Eco. Sim. Que o senhor tinha vindo para São Paulo e que o professor Humberto Eco estava em São Paulo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. Pois não. Inclusive, nós temos hoje aqui, é um dos livros que o senhor recebeu, um pesquisador que foi aluno do Humberto Eco, que está ali, né? O professor Daniele Barbieri, que foi orientando do Humberto Eco. Seguindo aquela regra da tese que ele fez, então, direitinho. Vai passar muito bem. Humberto Eco, na verdade, ele foi um amigo de São Paulo, do Brasil, veio aqui várias vezes. A primeira vez foi nesse ano. Portanto, ele foi quem incentivou a estudar os temas brasileiros, sobretudo os temas ligados à comunicação. Ele mandou uma carta para Luiz Beltrão, que está publicada no livro dele, dizendo o seguinte: aqui no Brasil encontrei alguma coisa mais séria que essas coisas que estão na Europa. Sério no sentido não de qualidade, mas talvez de impacto, né? Humberto Eco é um italiano que fez parte da escola de Paris de Edgar Morin, Violette Morin, essa turma, o Barthes, etc. Então, eu quero só confirmar que ele realmente teve aqui, incentivou muito Luiz Beltrão e várias pessoas. E em 68, quando houve o problema dos estudantes na França, então aqui também se rebelaram. Aqui a gente tem mania que eu chamo disso daí de comportamento do vírus a síndrome do colonizado, que na verdade aqui no Brasil se manifesta sob a forma de como é que é mesmo? De complexo de vira-lata. Então tudo que eles faz aqui. Às vezes está certo, às vezes não está. Aqui, quando houve o primeiro evento que nós fizemos aqui na Era Internacional, era um evento sobre televisão e cinema, pesquisa de televisão e cinema. Então vieram várias pessoas aqui, como, por exemplo, o Roberto Rossellini, ele veio com Edgar Morin, que veio também. É uma turma da pesada. Então essa turma, quando esteve aqui na escola, eles não puderam entrar. Nós tínhamos ali o pavilhão. A ECA tem uma escola seguinte, que aqui nesse prédio aqui
vizinho ali da reitoria tem o aquário, né? E depois tinha as aulas eram dadas no pavilhão B9, onde estava a piscina. O aquário é uma sala que tem aí. Antigamente era o almoxarifado da USP, então tinha vídeo de um lado e do outro, os alunos ficavam todos submetidos à visão de fora, estavam no aquário, estavam sendo vigiados, todo mundo. Talvez aquele foi iniciador do Big Brother aqui no Brasil. Então eles tinham primeiras aulas, 2 horas de aula aqui, que era o básico, depois iam para o pavilhão B9, tem as aulas específicas. Então nessas outras aulas, eles chegavam lá então, e ali se defrontaram em 68 com os alunos aqui todos revoltados, o José Posse Neto, quem mais? O seu Zenário, essa turma veio depois, né, Valdomiro? Nessa turma. Alguém tem uma questão para o professor Marco? Melhor assim, dialogado. Professor, boa noite. Acho que a gente fica honrado da presença do senhor aqui. É uma pergunta um pouco mais aberta. Há exatos 50 anos o senhor fez uma pesquisa sobre quadrinhos que tornou referência, mas que, pelo que o senhor diz, não foi necessariamente bem recebida internamente. São 50 anos depois, o senhor está no Congresso de Histórias em Quadrinhos. Entendo que essa pesquisa tem, sim, uma função de estímulo para se chegar a esse ponto. Nesse salto de 50 anos, entre o que o senhor fez em 67 e 2017, como é que o senhor enxerga essa mudança no olhar de quadrinhos no país? Que o senhor teve importância, seguramente, para construir isso. Bem, bom, em primeiro lugar, eu vejo uma mudança de quantidade, né? Naquele tempo você tinha só pouquíssimo, hoje tem muita gente, está aqui essa sala cheia de gente que estuda quadrinhos. Naquele tempo talvez tivesse 5 ou 6 pessoas, não é? Quantidade. Bom, depois então, de metodologia. Quando nós começamos a fazer as pesquisas em quadrinhos, aqui é chamado aqui de professores que valorizam o lixo cultural da cidade. Então aqui é chamado de lixeiros. Agora nós somos, não sei como é que nos chamam, continuam, acho que aquelas pessoas mais conservadoras, mais reacionárias, continuam chamando assim, porém não tem coragem de dizer de público, porque hoje talvez seja chique você estudar essas coisas que não interessam a burguesia, né? Bom, então a diferença, em terceiro lugar, tem a diferença realmente de temática. Eu fui ler há pouco o livro aí, estava vendo que mas aqui quase toda a parte, estamos as indústrias em pesquisa com os empresários, em pesquisa com leitores de revista, e hoje está tudo mudado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um filho que estuda na verdade, ele é ficcionado em quadrinhos, e então minha coleção foi toda para ele, e ele tem hoje 40 anos. Então eu acompanhei ele na pesquisa dele, que é uma pesquisa sobre Drácula. Fui à Romênia para ver todos os castelos de Drácula. Então eu fazia. E agora eu quero estudar Drácula nos quadrinhos. Então isso daí é uma parte significativa do que a gente cada um tem um tema determinado. Agora eu posso fazer a vocês o que eu vejo na pesquisa em comunicação em geral no Brasil é uma tristeza, porque quando estamos ainda com essa síndrome do colonizar esse complexo de vira-lata, a gente faz aquilo que se faz lá no exterior de modo não muito correto, ou então a gente não tem nota na cápsula, não tem bolsa, não tem nada. Acho que os nossos colegas que tomam decisões no Brasil estão completamente equivocados nessa questão dos parâmetros. Cada país deve ter as suas próprias características. Nós não fazemos questão de não seguir tudo aquilo que vem do exterior, a gente aceita calmamente. Não quero dizer que tem tudo errado, mas nós temos muita coisa para ensinar e aprender. Não sei se é isso que o rapaz queria saber.
ditas? Na época que o senhor fez a pesquisa, professor, basicamente a leitura de quadrinhos era de homens, apenas homens basicamente liam as histórias em quadrinhos, tanto que o senhor vai fazer uma diferença. A leitura, a pesquisa vai abranger as histórias em quadrinhos propriamente ditas e também as fotonovelas, né? E as mulheres liam as fotonovelas, que eram românticas, né? E os homens liam as histórias em quadrinhos. O senhor acha que... Como é que o senhor vê essa mudança? Hoje em dia, o senhor pode olhar o nosso auditório, está cheio de mulheres que trabalham com quadrinhos, que produzem quadrinhos, muitas delas, e que levam os quadrinhos a sério. Como é que o senhor vê essa mudança? É algo que o senhor imaginava que podia acontecer quando fez a pesquisa há 50 anos? Bom, essa é uma tendência que era mundial e que ainda hoje se manifesta. A primeira dificuldade que eu tive foi de encontrar pessoas que realmente fossem estudar, porque a maioria dos alunos não queria se preocupar com isso, com essa preocupação de não ser levada a sério. Bom, quando começamos a pesquisa, que eu mostrei para eles que nós tínhamos que fazer aí um conjunto de questões que envolviam indústria e tal, eles perceberam onde é que eu queria chegar, então colaboraram todos. Atualmente, você vai ver que esse grupo de quadrinhos tinha 3 mulheres, se não estou enganado, né? Deixa eu pegar aqui o livro para ver quantos são. Aqui. Eu sei que tinha... Você vai reeditar isso aqui, né? Para mostrar para o pessoal, porque... A história desse livro é a seguinte: esse livro tirou 20 mil exemplares em 6 anos. Portanto, foi um best-seller na ocasião. Mas para vocês, eu tentei convencer o pessoal pela onomatopeia, pela linguística, né? E quando o professor Antônio Cândido aceitou orientar a tese do Caninha aqui na universidade, foi um Deus nos acuda, porque... Eu acho que foi a primeira vez que alguém fez uma lista de onomatopeias das histórias em quadrinhos, né? em português. Fez um levantamento em todas as revistas e foi fazendo uma lista de todas as onomatopeias e o que cada uma significava. Depois o professor Moya também fez isso no Shazam. O Moya foi professor aqui da ECA, mas aqui não deixaram dar aula. Eu não podia dar aula de quadrinhos, não podia dar aula de nada. Sabe que o caso dele é um caso exemplar, porque não sei se o pessoal conhece a história dele. O Moya estava já na aposentadoria, faltavam 10 meses para se aposentar. E então a aposentadoria circulou aí na escola. Uma moça no departamento pessoal me pediu para falar comigo e me disse: professor, está vendo a justiça aí? Disse: o professor Moya está para se aposentar, para ir embora da escola, porque ele não dá aula nem de quadrinho nem de televisão. E então o pessoal do departamento está recomendando o cancelamento. O contrato virou uma maldade, né? 10 meses para se aposentar, pessoal. Daqui esse processo que eu vou levar para estudar em casa, levei ele para casa, então lá perdi o processo. Depois encontrei esse processo do professor Moya um mês depois que ele se aposentou. Quando ele se aposentou, não tem mais jeito. Então voltou para a congregação. Depois o Moya levei o Moya para dar aula também. Não. Isso são bastidores que nós não conhecíamos. Se vocês vão contar essa história aqui, vocês vão sair daqui meia-noite, porque tem tanta historinha que correu por aí que não. Roberto Elisa. Professor, boa noite. Na época que o senhor fez a pesquisa,
havia uma quantidade muito grande de quadrinhos americanos sendo publicados no Brasil e uma quantidade muito pequena de quadrinhos brasileiros. Isso, de alguma forma, era uma barreira também para a aceitação das histórias em quadrinhos por parte da inteligência, né, da academia? Esse problema é um problema seríssimo. Eu não sei se você tem solução para ele. Porque, na verdade, nós vivíamos já nesse momento do período de globalização. A globalização era intensiva, então não podíamos citar quadrinhos ou qualquer outra mensagem que viesse de fora. Eu, naquele tempo, era um pouco nacionalista, hoje não. Hoje encaro as coisas de maneira diferente. Por exemplo, eu fui conversar, quem me convenceu foi Maurício de Souza. Quando nós começamos aqui na ECA, eu chamei o Maurício de Souza para dar a conferência inicial, na primeira semana de estudo de editoração. Foi sobre editoração de quadrinhos. Então, foi um escândalo aqui na USP, viu? Porque só dizia, a ECA está cada vez mais entrando por esse negócio do lixo, chamava a gente de lixeiro daqui. Então, Roberto dizia isso. Fernanda? Boa noite, professor. Queria agradecer também, novamente, a sua presença. E a minha pergunta é que, quando você fez essa pesquisa, era um período, no mínimo, complicado politicamente falando, em 67. E eu também, fui aluna da Casper Libero, e você falou de um perfil da Casper Libero que se nega até hoje. A Casper, ela tem essa fachada hoje de ser super progressista, e ela se coloca assim desde sempre e como se fosse sempre assim. Eu queria que o senhor falasse um pouco como politicamente isso teve repercussão, a reflexão, enfim, o impacto do momento político na pesquisa de quadrinhos e como você viu isso com o passar do tempo. Bom, o impacto foi muito grande. E, ao mesmo tempo, inexistente, porque naquele tempo as pessoas já não falavam, já não diziam o que sentiam, já não, claramente. O Brasil passou por um período muito grande de silêncio. Paulo Freire disse que, na verdade, nós éramos uma população de silenciosos. E quando a proclamação da República no Brasil, tem um historiador mineiro que diz o seguinte, que ele assumiu, a população viu a história do Brasil assim, estupefacto. Melhor, quem estava lá no Lago de Santana, no Rio de Janeiro, quando viu o Marechal Deodoro, até a vez um monarquista inveterado proclamar a República, não é possível. A pessoa ficou bestificada, a expressão é essa. José Murilo disse que a população ficou bestificada com aquilo. Então é mais ou menos o que ocorreu nessa questão da Casper Libero e de outras instituições. A pessoa bestificada, então todo mundo falava boca pequena sobre isso que nós estamos fazendo aqui, e eu, na verdade, nunca me preocupei com essa repercussão, porque achei que devia fazer, e aquelas pessoas que trabalharam conosco, elas foram adiante. Alguns sofreram represália. Aqui na ECA, por exemplo, estou falando da ECA porque logo vim para cá e aqui então me dediquei a fazer tudo isso, tudo que fazia na casa para ir para aqui. Aqui na USP havia mais espaço de liberdade para se trabalhar. Mas naquele tempo já começava a haver cerceamento. Se vocês quiserem ver como é que ele via naquela época, recomendo você ler um livro de Florestan chamado A Questão da USP, onde ele mostra a presença de rinocerontes e outros bichos aqui na USP, que eram, na verdade, essas pessoas que reprimiam. Uma coisa que talvez vocês não saibam, quando eu entrei aqui na escola em 67, até 66, na verdade, comecei trabalhando voluntariamente. Quase todo mundo começou a trabalhar aqui de graça. Tem que passar por um período probatório de que pode sobreviver sem a USP, mas aqui na USP todo mundo que faz os concursos para se efetivar, né? Então,
Comigo não foi diferente. Eu comecei a trabalhar em 66 gratuitamente lá no Instituto de Cultura Hispânica, onde a escola, a diretoria funcionava. E quando nós viemos para cá, então, para esse prédio aqui, era o prédio do arquivo morto da USP. A ECA não tinha, realmente uma escola condenada a dificuldades, porque ela começou as suas aulas no almoxarifado da USP, no aquário. Foi para o pavilhão B9, esse B9 assim, quase parecido com o pavilhão lá do Carandiru. Né? Então ele veio para cá, para o arquivo morto da USP. Os blocos daqui foram blocos dos Jogos Pan-Americanos que não ocorreram no Brasil, o pessoal não ocupou. Assim por diante. Então esse era o ambiente que nós tínhamos por aqui. Outra pergunta que eu já me esqueci do que foi que ela perguntou, não sei se eu respondi. Da Casper, professor. Da Casper, não sei, não gosto de falar especificamente das instituições, porque a Casper naquele tempo era dominada pelos pessoal da CFP, eles eram realmente pessoas que têm uma visão esquisita do mundo. Não estavam. Eu fui, quando terminou o ano de 66, eu fui convidado a vir para aqui, para a ECA, porque convidado evidentemente não por aqui, por lá. Quando eu entrei aqui, quem me entrevistou foi Alfredo Musaide, que fazia parte do conselho administrativo aqui da escola. Alfredo Musaide, eu armei uma quiprocó aqui com ele em 70, que foi fazer uma semana de estudos sobre liberdade de imprensa. Ele baixou um decreto proibindo a circulação de livros no Brasil, censura de livros. Então, os alunos pediram para fazer sobre a liberdade de imprensa, e então nós aceitamos o conselho do departamento. Mandei para o diretor da escola, disse que você é louco. Eu disse, não sou louco não. Se o senhor veta, ele disse, não vou vetar. Mandou para o reitor. O reitor daquele tempo era Miguel Reale. Miguel Reale, então, tem aquela assessoria chamada do segundo escalão, né? Escalão não. Sei lá como é que era. Do segundo batalhão qualquer aí. Então, também, aí ele mandou dizer que não podia realizar. Enquanto isso, eu mandei um telegrama para o Alfredo Musaide dizendo o seguinte: senhor ministro, convido o senhor vir aqui explicar como é que porque o senhor baixou essa lei. Ele me respondeu, talvez sem saber que estava assinando lá. É o seguinte: não vou não, porque eu tenho, nesse momento, desejo boa sorte. O ministro deseja boa sorte. Vocês aqui proíbem, então vou mandar para ele. Não faz isso não. A semana se realizou aqui, nesta sala. E antigamente era mais. Eu estou vendo que tem aquele negocinho das antigas televisões, o público fica para lá e as pessoas digam. Então aqui, essa semana foi uma semana brilhante. Lídia Fagundes aqui deu um show falando sobre liberdade de imprensa, sobre os livros que ele tinha feito. Também trouxe primeiro. Naquela ocasião, eu trouxe uma pessoa aqui ligada à igreja para falar que foi o Dom Abelar Brandão, que era isso da CNBB. Eu já havia trazido antes um sujeito que, na primeira semana de jornalismo, foi em 69, fazendo aqui o Dom Paulo Evaristo Arnes. Dessa história, não é de quadrinho, mas pode dar um belo filme. Quem quiser fazer isso. Eu fui como traduzir das forças da sociedade. Então, tivemos aí psicólogos, sociólogos, juristas. Fizemos até o editor do jornal Notícias Populares, que é aquele jornal da época. Eles iam espremer sangue. Né? Ele se chamava Romão Gomes Portão. Era um tipo bem preparado. Ele veio aqui, nos deu um show explicando como é que ele fazia o jornal. E então, na praia, vamos trazer alguém da Igreja Católica. Aqui na USP tem onde não trazer pessoas ligadas às igrejas, porque diziam que era uma instituição laica. Não, aqui tem que falar todo mundo. Eu defendo o pluralismo de expressão. Então,
Eu falei com uma amiga minha que chama-se Benedita Delfé, era uma freira finlandesa que estava no Brasil, já quase na 6%. Não, tem aqui um amigo nosso que é Frei Evaristo, que trabalha lá no Carandiru. Eu fui lá, eu falei com ele por telefone. E o Frei Evaristo, então, aceitou vir aqui na ECA fazer uma palestra no último dia. Quando nós chamamos os conferencistas do último dia, estava todo mundo menos ele. Eu não conhecia quem era ele. Ele disse: olha, vamos começar sem o Frei Evaristo, mas talvez ele, quando chegar, ele se apresenta. Aí, na última feira, sou eu. Aí eu vi que era uma pessoa que ele chegou no primeiro dia, se inscreveu, normalmente ficou ali, fez uma belíssima exposição, porque ele fez uma síntese de tudo. Então, 2 semanas depois, ele foi nomeado bispo, cardeal de São Paulo. Ele já era arcebispo. Quando esteve aqui, a gente não sabia nada disso, que ele era arcebispo auxiliar do cardeal de plantão aí. E então, nessas coisas, dá azar com a pessoa, mas também dá sorte. Esse Dom Paulo Evaristo, fui lá, quando eu mandei transcrever a fala dele, ele disse: professor, não tenho tempo agora não, porque aí ele me contou a história toda, como é que foi a nomeação dele, que o que antecedeu foi Dom, lembra não, Valdomiro? Bom, não importa. Então ele disse o seguinte: o senhor manda o seu secretário bater a máquina e me traz aqui. Eu mesmo transcrevia o texto dele, levei lá. Ele falou assim: não, tem 3 ou 4 coisinhas pequenininhas, pode publicar. Nós publicamos aqui, e está num livro chamado Jornalismo Sensacionalista, que vocês encontram aí na biblioteca. Não tem, esse livro não tem a mesma sorte. E um livro que eu fiz aqui, um livro de idade chamado Técnica do LIDE. Essa técnica do LIDE foi um processo que eu recebi nas costas aqui na universidade. E fui proibido durante 5 anos de lecionar em qualquer universidade pública aqui no Brasil. Porque essa técnica do líder tem duas fases. A primeira fase é que, como é que eu aprendi a usar a técnica do líder aqui? Eu aprendi a técnica do líder com a pedagoga chamada Doris Day. Doris Day era uma artista de cinema que tinha um filme, minha querida professora, que era um filme de uma professora de jornalismo. Eu chegava na sala de aula, pegava o retroprojetor com notícias de jornal que publicava na tela ali. Eu vou fazer isso lá na USP. Então, quando fiz aqui, nós tínhamos a minha metodologia assim, os alunos, eu dava aula teórica, os alunos entravam na prática e depois verificar como é que eles se viram. Estava no jornal do dia. Então, no dia que nós fizemos quando eu dei a técnica do líder, o dia era o dia seguinte da morte daquele estudante Edson Luiz no calabouço, no Rio de Janeiro. Como vocês sabem, toda a imprensa da época estava censurada, né? Não tivesse censura no Brasil. Então, esses jornais foram considerados pelas autoridades aí uma tentativa minha segundo eles, de tumultuar e fazer mais e mais da cara do Brasil no exterior. Imagine se aqueles tempos de agora, né, com Dilma e Temer e tudo. Né? Dilmania tem chama temeridade. Então, naquele tempo foi assim, me proibido de dar aula, de fazer. Então, fui processado aqui na USP, todos quase aqui, como eu era uma pessoa aqui na época muito bem quisto, você sabe que todo mundo foi lá depois, meu favor, direita, esquerda, não tinha ninguém, foi depois contra mim. Mas eles haviam a autorização aí do segundo exército ser condenado. Então, eles me condenaram a 5 anos de ausência na Universidade Brasileira. Eu fui para os Estados Unidos, passei um ano e meio lá. Quando voltei em 74, aqui na ECA, já estava dando em pé de guerra. Em 75 foi a morte do Herzog, colega nosso do departamento de curso de telejornalismo. O Herzog foi, na verdade, não teve nem condições de dar aula aqui, porque não deixaram, né? Mataram em seguida. Vai ser um pouco o ambiente que nós temos aqui na universidade. Os alunos perderam o ano, né? Porque eles passaram o ano aqui em greve e o diretor que estava aqui era um agente do exército. Mas eu consegui desmascarar esse homem, não sei se soube. Ele levou lá
me chamava aqui na diretoria de bonzinho e dizia me traga aqui documento, eu trazia documento, ele levava para coisa, na dia está fazendo propaganda subversiva aí. Só que eu sou muito amigo, fui lá várias vezes tentar falar com ele e mandei por intermediário provar que eu não estava aqui, estava nos Estados Unidos, estava no pleno inverno nos Estados Unidos e não aqui fazendo subversão. Já estamos chegando no final, só queria, no meu livro, que vocês todos receberam, eu categorizo 4 tipos de pesquisadores de quadrinhos, né, que os que já leram sabem. Então, o entusiasta, que é a grande maioria daqui, né, o produtor, que também se dedica a quadrinhos, a partir da produção de quadrinhos, de uma prática de produção, ele opta por pesquisar quadrinhos. O convertido, né, que é aquele que, um belo dia, durante a sua carreira, descobre as histórias em quadrinhos e decide se dedicar a elas, né, como objeto de pesquisa. Infelizmente, esse número tem crescido bastante. E o visitante, que é aquele que, eventualmente, se debruça sobre as histórias em quadrinhos e as encara com o olhar científico, mas que se dedica durante a sua vida a várias outras áreas. E nós tivemos a felicidade de ter um visitante ilustre várias vezes nas histórias em quadrinhos. O professor Marx é o que eu classifico como um pesquisador visitante dos quadrinhos, que ele se debruçou sobre os quadrinhos num determinado momento e depois se dedicou a outras áreas da comunicação, né, e fazendo a sua carreira, toda a sua pesquisa em outras áreas que não as histórias em quadrinhos, mas sempre foi um visitante aos quadrinhos. Periodicamente na sua carreira ele voltou aos quadrinhos, seja por iniciativa própria, incentivando outros a fazer a pesquisa em quadrinhos, seja na orientação de alunos, né, na graduação ou na pós-graduação. E especificamente, né, no Observatório de História em Quadrinhos, nós devemos muito às visitas do professor Marx às histórias em quadrinhos, porque foi na época em que ele era diretor da escola, em que ele nos chamou, reuniu 3 professores que aqui na ECAS trabalhavam em vários departamentos diferentes e que se dedicavam às histórias em quadrinhos, que éramos eu, o professor Álvaro de Moya e o professor Antônio Luiz Caim, e nos convidou a fazer parte de uma comissão de eventos sobre histórias em quadrinhos. E a partir desse início, né, dessa comissão de eventos, depois nós resolvemos criar um espaço permanente de pesquisa sobre histórias em quadrinhos nessa escola, e foi quando surgiu, em 1990, o Núcleo de Pesquisas de Histórias em Quadrinhos, que existe até hoje, que é o Observatório de Histórias em Quadrinhos. Então, vejam, a contribuição do professor Marx na nossa área, ela foi muito além do que uma simples pesquisa com estudantes de graduação. Ela depois se prolongou durante a sua atividade como pesquisador de comunicação, se prolongou durante a sua atividade como gestor na área acadêmica, né? Então, hoje estamos aqui, nós fizemos questão de trazer o professor Marx, o Nobu e o Paulo, de trazer o professor Marx para marcar esse momento, né, que é um momento para nós histórico. Estamos fazendo 50 anos que alguém começou a se debruçar cientificamente sobre as histórias em quadrinhos nesse país. Isso não é pouco, né? Então a gente só pode agradecer ao professor Marx por esse pontapé inicial e esperar que estejamos todos à altura e dar continuidade ao trabalho que ele nos deu. Por isso eu peço uma salva de palmas, professor Rafael. Eu queria lhe agradecer as palavras delas agora, dizer que eu me considero uma pessoa sazonal nas histórias em quadrinhos,
porque eu fiz isso sempre por paixão. E hoje eu tenho duas pessoas que lá na minha família seguem isso. O Marcelo, que vira fazer pós-doutorado aqui com você nesse núcleo, e Gabriel, que é o filho dele, que vai fazer vestibular agora para a universidade. O Gabinho, assim, vou me lembrar na vinda para cá, uma pessoa que, aos 5 anos de idade, ele já se interessava pelos quadrinhos do ponto de vista científico. Eu lembrar que uma pessoa foi lá em casa, estava com uma tese sobre quadrinhos, e ela precisou dizer uma série de informações para mim. Aí ele disse, vovô, não aceito, não, isso aí está tudo errado, com 5 anos. E foi verificar, realmente havia um erro ali do pesquisador, porque o Gabinho conhecia as histórias por dentro, ele lia toda aquela coisa e guardava. Então, temos já 3 gerações lá em casa que se interessam pelos quadrinhos. Muito obrigado, então, a todos. Espero que tenha sido útil, viu? De nada.